Tudo bem com você? Então, hoje falaremos um pouquinho sobre gêneros, esferas e suportes textuais. A gente sabe que todo texto ele tem um sentido, tem um objetivo para ser produzido e a gente precisa saber agrupar, entender e reconhecer essas características todas. Precisamos lembrar que texto não é só aquilo que é produzido de maneira escrita. A nossa fala também é um texto e até o nosso gestual configura um texto também. Isso nós já falamos anteriormente, só para recapitular, para seguir agora com o conteúdo, beleza? Dentro de cada esfera existem práticas de uso da língua que possuem similaridades, características comuns umas com as outras e que apresentam, como disse, características comuns. Então, a todo momento, utilizamos a linguagem, seja na escola, no teatro, quando apresentamos um seminário, uma conversa pelo WhatsApp. Nossas relações sociais variam de acordo com fatores também sociais, como cultura, tempo, público-alvo, entre outros aspectos. Função específica, seja ela técnica, oficial, cotidiana, científica, e determinadas condições de comunicação discursiva específica de cada área, geram determinados gêneros, ou seja, determinados tipos de enunciados estilísticos, temáticos e composicionais relativamente estáveis. Por exemplo, bilhete, diário, convite, receitas fazem parte da esfera cotidiana. Já os contos de fadas, as histórias em quadrinhos, as paródias, as narrativas de ficção científica fazem parte da esfera literária e artística. Os cartazes, o resumo, o seminário da esfera escolar. O anúncio de emprego, a charge, a crônica jornalística, a manchete da esfera imprensa, social e imprensa. Os cartazes, e-mail, placas da esfera publicitária. Além disso, nós temos as esferas política, jurídica, produção e consumo e midiática que também possuem seus gêneros discursivos. Precisam de um suporte, de uma estrutura para serem veiculados em determinada esfera. O suporte, tanto virtual quanto físico, serve de base para a materialização do gênero. Temos suportes convencionados como jornal, revista, outdoor, livro, plataforma online, TV, ou seja, que foram criados para que seus respectivos gêneros circulem. Para melhor entendimento, trataremos dos suportes em 3 categorias: suportes físicos, suportes virtuais e suportes não convencionados. Cada suporte exige um tipo de leitura. Os físicos, geralmente, exigem uma leitura linear, mais direcionada e menos dinâmica. Ao lermos um livro, por exemplo, partimos do início, seguimos com a leitura até o fim. Ao acompanhar o telejornal, fazemos de maneira idêntica. Começamos a acompanhar o início das reportagens, das notícias e vamos até o fim dele acompanhando tudo que acontece. Tá? Sempre numa sequência linear de início até o fim. Diferente dos suportes físicos, os virtuais possuem uma dinâmica mais diversificada, pois esses ambientes virtuais proporcionam uma leitura não linear e hipertextual, e o leitor, o interlocutor, possui total protagonismo. Nesses suportes, o leitor consegue estabelecer conexões entre diversas mídias e diversos documentos. Assim, ele consegue seguir com a leitura através de caminhos que ele mesmo pode estabelecer. Exemplos disso são as plataformas de ensino, as revistas online e até mesmo as redes sociais como o Facebook ou YouTube, que você vai lá, entra num vídeo, entra num link, lê um texto, dali você pode caminhar para uma outra página e você vai fazendo uma leitura diversificada, diferente de uma leitura linear, como no suporte físico nós temos. Também temos os não convencionados, aqueles que inicialmente não foram criados com o objetivo de serem suportes de gêneros, mas, por algum propósito, passaram também a desempenhar esse papel. Exemplos disso são os pontos de ônibus,
os metrôs, as fachadas, os pacotes de mercadoria, como aqueles pacotes de pão que tem sempre uma propaganda, alguma coisa na parte de trás dele ou na frente, e entre os muros também. Normalmente, encontramos esses anúncios publicitários nesses suportes, pois geralmente eles são ou estão em locais de circulação expressiva de pessoas, e isso permite que tenha uma visibilidade rápida, grande e dinâmica. E é tudo que a publicidade quer, divulgar seus produtos de maneira que atinja o maior número de pessoas possíveis. Exemplos disso também, de não convencionados, são as traseiras dos ônibus, que às vezes nós temos lá só o vidro traseiro ou a parte inteira com uma propaganda, ou aquele vidro atrás do motorista, do trocador, na lateral dos nossos ônibus da salineira, nós encontramos também, que vem alguma propaganda, alguma informação sendo colocada. Aquele vidro, que era um vidro de separação, serviu para veiculação de um tipo de texto também. Gêneros discursivos. Diariamente utilizamos a língua na forma de enunciados, sejam enunciados orais ou escritos. Cada enunciado possui um contexto específico, integrado a uma determinada esfera da atividade humana. Cada um desses enunciados possui um assunto, um estilo e uma estrutura própria. Cada esfera organiza seus próprios enunciados, e a esses enunciados damos o nome de gêneros do discurso. Os gêneros não são fixos. Tal como a nossa língua, eles evoluem, ampliam-se, modificam-se e variam à medida que a própria esfera também se desenvolve. Assim, vemos que são gêneros heterogêneos, diversificados e extremamente dinâmicos. Os gêneros são classificados em dois grupos, os primários e os secundários. Os gêneros primários são aqueles que provêm de situações de comunicação verbal espontânea, da vida cotidiana de interação, como a linguagem oral, os diálogos com a família, as reuniões de amigos ou com a família também, podendo muitas vezes transformar-se e tornar-se um gênero secundário, visto que existe uma dinamicidade entre os gêneros. Já os secundários são mais complexos e exigem uma estrutura e organização na escrita, como o romance, os gêneros científicos, jornalísticos. Eles envolvem uma forma de linguagem um pouco mais elaborada. Espero que tenha entendido o assunto abordado e consiga evoluir nos estudos. Estou aqui desejando que você fique bem, que esteja bem, fique com Deus e até a próxima.